E toda quarta-feira nós temos o tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal Clique Camaquã. Eu já mencionei aqui diversas vezes, inclusive aproveitando em algumas delas a data, o dia, que os fatos históricos é aquilo que me chama sempre muita atenção. Tem um programa na mídia eletrônica, nas redes, aí que sempre fala o que aconteceu em tal data, e aí vem uma série de datas históricas, de anos daquela data, daquele dia. Já falei aqui diversas vezes. Não me esqueço que uma das grandes referências que fiz aqui foi nos 60 anos do assassinato do ex-presidente norte-americano John Kennedy, de 2 de novembro de 63, que eu falei no mesmo dia, em 2023. Hoje, eu vou falar algo que alguém vai dizer assim, pô, mas o Nelson falando em futebol? Pois é. Na verdade, a senhora e o senhor vão entender no final o porquê que eu estou mencionando isso. A 0 hora, na página 40, 0 hora de hoje, na página 40, que é a página chamada Almanaque Gaúcho, que traz coisas da história do Rio Grande do Sul, menciona os 70 anos da camiseta da Seleção Brasileira de Futebol. A Seleção Canarinho, cujo nome não sabia, teria sido dado pelo narrador, na época, Geraldo José de Almeida. 70 anos, por quê? Porque em 28 de fevereiro de 1954, estreou pela primeira vez na seleção brasileira a camisa que até hoje é usada, a chamada Canarinho, num jogo contra o Chile que o Brasil ganhou 2-0. Esses são aspectos que não me interessam muito. Eu vou mais adiante chegar aonde eu quero chegar. Como é que essa camiseta completa hoje, exatamente no dia de hoje, 70 anos em campos de futebol? Como é que ela surgiu? Aqui narra, na 0 hora, eu evidentemente não vou ler para o senhor e para a senhora tudo que está aqui, que a seleção brasileira tinha usado diversos tipos de camisetas, e a seleção brasileira, que hoje ainda é a maior do mundo, ainda é a que tem mais títulos, ainda é a que ganhou mais Copas do Mundo, 5, a seleção brasileira tinha usado outros tipos de camiseta, outras cores, e não tinha tido muita sorte. É o que comenta aqui o Paulo César Teixeira, trouxe um comentário aqui sobre esse assunto. Então, a Confederação Brasileira de Esportes, a CBD, resolveu em 1953 criar um concurso para que sugerissem uma camiseta, o desenho de uma camiseta para a seleção brasileira. Apresentaram-se, naquele concurso, 301 propostas, 301 desenhos de camiseta. E foi vitoriosa uma desenhada por Aldir Garcia Chile. Aldir Garcia Chile, nascido em 1935, na cidade de Jaguarão, quando fez esse desenho, aos 18 anos de idade, ele residia em Pelotas. E ele mandou o desenho em fotogravura naquela época, que era um jogador chamado Índio, que eu não estou lembrado, do São Cristóvão, do Rio de Janeiro, no Maracanã, vestindo essa camiseta. E esta foi a que ganhou o concurso, e até hoje é a camiseta da seleção brasileira, que depois se apelidou de Seleção Canarinho, em razão dos desenhos que
Aldir Garcia Chilé fez naquela época. Então, Aldir Garcia Chilé, por aí eu entro no comentário de hoje. Por aí eu estou comentando esse assunto. Aldir Garcia Chilé, depois disso, formou-se em Direito. Morou a vida inteira em Pelotas, onde faleceu em 2018, aos 83 anos de idade. Ele formou-se em Direito, depois fez um concurso e passou como professor universitário na Faculdade de Direito de Pelotas, onde lecionou a vida toda dele até a sua aposentadoria como professor universitário de uma... aí já então a Universidade Federal de Pelotas, de uma universidade federal. Professor Aldir Garcia Chilé, é por isso que eu quero chegar no assunto, foi meu professor. E quando eu assisti a primeira aula, no ano de 1970, ele era professor de Direito Internacional Público, uma matéria difícil. Aliás, hoje, se ele tivesse ainda na ativa, ou mesmo que não tivesse na ativa, tivesse vivo, por certo, ia cair duro, vendo o que, a nível de direito internacional público, o desgoverno brasileiro tem feito aí, as bobagens que tem dito. O Aldir Garcia Chilé dava uma aula que prendia a atenção do aluno. E na primeira aula que ele deu, em 1970, alguém de Pelotas, a minha turma iniciaram com 64, em 1968, e nessa época, em 70, ainda tinha mais de 50 alunos. Alguns já tinham desistido, outros mudaram de faculdade. Tinha quase 60 alunos. E algum dos alunos ali me falou, sabe quem é esse? É o autor da camiseta da seleção brasileira. O professor Aldir Garcia Chilé, que era um professor de Direito Internacional Público, tinha, quando jovem, quando antes de ser professor, quando antes de se formar em Direito, feito o desenho da seleção brasileira. E como a camiseta estreou em 28 de fevereiro de 1954, na 0 hora de hoje está o comentário sobre a setentona seleção canarinho. Setentona com relação à camiseta. A nossa seleção, evidentemente, é mais antiga, desde que o Brasil está no futebol, desde o início dos anos 1900. A camiseta da seleção ingressou e estreou num jogo internacional contra o Chile em 28 de fevereiro de 1954. E ela é resultado de um concurso feito em novembro de 1953. É um concurso acionado pela Confederação Brasileira dos Desportos, perdoem, mas eu estou meio gripado, que fez o concurso público e ganhou um gaúcho lá de Pelotas. Na época ainda bastante jovem, com 18 anos. É um comentário que eu trouxe para cá, porque eu pessoalmente conheci o Aldir Garcia Chilé. Aqui, se alguém da senhora, do senhor que está me ouvindo, algum jovem esteja me ouvindo, pegar a 0 hora de hoje e não mencionar nada. Só menciona que foi o Aldir Garcia Chilé, só menciona que ele o fez quando tinha 18 anos, só menciona que ele nasceu em Jaguarão, só menciona que ele morreu em 2018, só menciona que ele viveu a vida inteira em Pelotas, nem fala que foi advogado e nem fala que foi professor universitário. Então eu quero fazer esse comentário, porque pessoalmente, por um motivo bastante diferente, eu conheci o professor Aldir Garcia Chilé. Aliás, além de professor, ele era escritor, ele deixou algumas obras escritas de direito e outras não de direito, sobre parte de história de Pelotas e outras coisas mais. E eu quero pagar hoje esse tributo, até porque é exatamente em 28 de fevereiro de 54. A nossa data, que normalmente é o último dia do mês de fevereiro, não esse ano, porque esse ano temos amanhã ainda, mas em cada 4 anos, 3 anos, 28 de fevereiro é o último dia de fevereiro, apenas no 4º ano, no bissexto, aqui não é. Então, este é um ano bissexto. 54, não sei se era bissexto, 54 não era bissexto. Mas
Eu quis fazer esse comentário porque é realmente uma data histórica. Aliás, na mesma página, mais uma vez, escusas, porque eu estou gripado, na mesma página há a menção de que em 28 de fevereiro de 86 foi lançado pelo então presidente José Sarney, em Brasília, através do ministro da Economia, Dilson Funaro, ministro da Fazenda, o Plano Cruzado, em 1986. Eu estava lá. Esse eu estava assistindo. Este plano foi lançado lá em Brasília e eu estava lá representando o diretor do banco, do qual eu era assessor, assistindo o lançamento em 28 de fevereiro de 54. O Plano Cruzado também não deu certo, durou pouco e depois caiu, mas também foi de 28 de fevereiro. Então, quero deixar no comentário de hoje, mais uma vez, uma data histórica. Aos amantes de futebol da seleção canarinho. Outra, aqueles preocupados com a economia, que é uma coisa que me preocupa muito mais que o futebol. Eu nunca fui muito, sou gremista, todo mundo sabe, mas nunca fui muito chegado a futebol. E disputei poucas vezes quando era jovem, poucas vezes joguei, não sou. Mas o comentário não é em razão do futebol, é em razão do criador da camiseta, professor emérito da Universidade Federal de Pelotas, da UFPEL, Aldir Garcia Chilé, que por acaso no ano de 70 foi também meu professor. Ao encerrar, não nos esquecemos, senhoras, senhores, jovens, este é um ano eleitoral. Temos que estar atento para não deixar que partidos dessa esquerda nojenta, asquerosa, repugnante, ganhem a eleição em lugar nenhum do Brasil. Vamos votar contra PT, PSOL, PV, PSB e todos esses vinculados a essa esquerda. Esse é o nosso objetivo em 2024. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger, o seu comentário aqui nas manhãs de quarta.